Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, Copa do Brasil. Teremos hoje mais tarde o jogo que vai decidir quem é o campeão da Copa do Brasil de 2025. Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians no Maracanã, agora às 18 horas. E nesse vídeo a gente vai falar aqui nossa análise, vamos falar um pouco sobre o que a gente viu no primeiro jogo dessa final, o que a gente espera para esse segundo, nossas apostas, quem a gente acha que vai ser campeão. E, obviamente, para falar sobre tudo isso, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Só teremos mais 90 minutos de futebol brasileiro em 2025. Esse é o último jogo da temporada. Nada mais justo do que ser no maior palco do país, jogo no Maracanã. Então teremos Vasco e Corinthians. Como o Bruno destacou, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo anterior, com a nossa expectativa para esse jogo, trazer aqui escalações, eh, não só dos dois times, mas a arbitragem escalada também para o jogo. Trazer o nosso panorama geral para esse último jogo, uma grande decisão, dois grandes times, duas grandes torcidas. Nada, nada podia ser melhor, né? Um grande espetáculo. Eu acho que os torcedores de outros 18 times do futebol brasileiro pelo menos discordam, mas no panorama geral, acho que é difícil discutir com essa afirmação. Inclusive, também a última vez que a gente vai ver um time jogando a final da Copa do Brasil na frente da sua torcida, né? Apesar de não ser no próprio estádio do Vasco, a partir de ano que vem aí vamos ter final única na Copa do Brasil. E eu vi que indicativos é que a CBF queria usar o Mané Garrincha como se fosse meio que o Wembley, fazer o jogo sempre lá, porque é no meio do país, aí fica mais perto para todos os times, teoricamente. Eu que sou um grande odiador, um grande hater dessa ideia de final único na Copa do Brasil, mas não tem muito o que fazer, né? Não é a gente que manda. Então, pela última vez, teremos uma equipe visitante e uma equipe mandante num jogo de Copa do Brasil. Primeiro, pensei em trazer aqui as prováveis escalações dos dois times antes da gente começar, né? Tudo indica que os dois vão mais ou menos com a mesma escalação do jogo anterior. Tá aqui. O Vasco continua sem o Lucas Piton, que já era desfalque. Adson também era desfalque. E o Jair, todos eles machucados há mais tempo. Então, provavelmente o time que vai a campo é Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodrigues, Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Exatamente o mesmo time que jogou na primeira partida. O Corinthians não tem nenhum desfalque, então provavelmente também vai de Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, José Martínez, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, com o Carrilho podendo entrar no lugar de qualquer um aí, talvez o próprio Raniel, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Corinthians ele tem mais dúvidas assim em relação ao time titular do que o Vasco. Talvez seja até interessante, porque você tem mais jogadores em condições de serem titulares no time do que o rival. Citou aí o Carrídio, tem o Ranieri, Martinez e Maicon para ser aquela dupla de volantes, tem essa discussão. Vale destacar que o Garro ele está voltando de lesão, né? Ele jogou os jogos contra o Cruzeiro, jogou a final de titular. É um jogo decisivo, uma final, mas será que um jogador dessa qualidade, se ele não tiver condição de jogar os 90 minutos, será que é mais interessante guardar ele para um segundo tempo, para uma possível disputa de pênaltis? Pode acontecer, né? O jogo acabou 0-0. Então, talvez isso esteja mexendo com a cabeça do Dorival sobre relação ao meia, o camisa 8 do Corinthians. E, sim, tem que ver qual é a condição dele. Talvez seja mais interessante ele pegar uma defesa mais cansada, ter um pouquinho ali mais de liberdade no meio-campo, do que ele começar o jogo e acabar sentindo na reta final e tendo que se arrastar em campo ou até tendo que sair. Ele que é um jogador que bate muito bem na bola, tem uma qualidade muito boa no passe. Eu acho que para falar do Corinthians, a gente precisa também falar da escalação do Vasco, né? O Vasco que provavelmente vai mandar o mesmo time e a gente imagina também que estratégias muito parecidas com as que foram utilizadas na primeira partida. Que é aquele Vasco que a gente conhece, né? Muita velocidade
com Rayan e Andrés Gomes, marcação, pressão, alta intensidade. Quando toma a bola, controla ela, troca bastantes passes, até encontrar o Coutinho. Coutinho ou o próprio Nuno Moreira, os dois encontram Rayan e Andrés Gomes em velocidade, e é assim que o Vasco gosta de jogar. E o Corinthians encontrou muito trabalho para fugir principalmente dessa pressão do Vasco. A gente citou no vídeo, porque a gente não sabia se eles iam mandar os 4 volantes que mandaram para o Mineirão, para a primeira partida da semifinal contra o Cruzeiro, ou se iam entrar com o Rodrigo Garro, que tinha entrado muito bem no segundo tempo, lá na Arena Corinthians, também contra o Cruzeiro na semifinal. Que o Garro podia ser uma opção para o Corinthians conseguir fugir dessa marcação alta do Vasco. Ou com ele descendo, encontrando um passe em profundidade, como você destacou, ele pega muito bem na bola, ou até mesmo ele se movimentando um pouco mais adiantado entre a linha de volantes e a linha dos atacantes, para causar um problema para o Vasco, ele procurando as linhas, causando preocupação para os volantes, ou zagueiros do Vasco que teriam que se deslocar para fechar ele ali, e com isso criaria mais espaços para o Corinthians sair. Mas a verdade é que isso não aconteceu, né? O Ranieri, que foi titular, teve muita dificuldade para sair com a bola no chão. Até por isso eu acho que o Maicon agora provavelmente será o titular, porque o Maicon é um cara mais capacitado na saída de bola, apesar de ter menos intensidade na defesa. O Garro, agora você falou, é uma grande incógnita, porque além de ele estar voltando de lesão, a temporada dele de 2025 como um todo não é boa. Ele, mesmo quando estava jogando, não estava perto dos seus melhores momentos, mas ao mesmo tempo a gente viu que quando ele está bem, ele ainda é o Rodrigo Garro, sabe? Ele ainda é muito bom. A questão é que ele tem sido inconstante tecnicamente e fisicamente. E aí é igual você falou, a gente não tem como saber quão pronto ele está para esse jogo. Eu acho que se ele jogou de titular há meia semana atrás, fisicamente ele tem condição de começar essa partida de novo. Ele tem que estar melhor do que ele estava há 4 dias atrás. Eu acho que não faz sentido ele estar pior. Mas ao mesmo tempo, emular uma situação que o Corinthians jogou fora de casa contra o Cruzeiro e deu certo, talvez esteja passando na cabeça do Dorival, e aí o Garro fica como opção para o segundo tempo. No ataque não tem como, não tem muito o que mudar. O Memphis vem bem na Copa do Brasil nessa reta final, o Yuri Alberto nem tanto. Os laterais do Corinthians também vão ser, eu acho que a orientação para eles tem que ser de atacar um pouco mais, porque o Corinthians, como joga com uma formação com 4 meio-campistas, 3 ou 4 volantes, os lados do campo, as alas, geralmente são menos povoadas, porque não tem pontas. Então, os laterais, principalmente o Matheus Bidu, são muito importantes para dar essa amplitude no meio de campo. O que não aconteceu, porque o Vasco pressionava lá em cima, o Vasco joga com principalmente o Andrés Gomes muito aberto, isso fazia com que o lateral tivesse que jogar lá atrás, não subia, e aí o Ranieri dominava a bola de costas para a pressão do Vasco, sem opção nas laterais, e aí perde a bola. Então eu acho que o Corinthians tem que consertar isso, e a questão do Garro depende muito do que o Dorival quer. E o Vasco, acho que não tem que mexer, é o que a gente vem falando do Vasco desde o do primeiro jogo das semifinais. O Vasco funciona jogando de uma forma, não é momento de mudar, é o jogo mais importante do time nos últimos 15 anos. Tá funcionando de uma forma, mantém. Você é mandante, você empatou o jogo fora de casa, então teoricamente a vantagem é sua por decidir em casa. Vai para cima, pressiona, ataca, é o que você sabe fazer. Se não conseguir marcar pressão, o Vasco tem uma defesa frágil, então tem que pressionar mesmo. Não tem outra resposta, possibilidade. O Vasco ele faz os times se adaptarem a eles, né, ele é muito pouco maleável com relação ao seu adversário, e se você tem um plano A bom, isso é interessante, só para pegar um exemplo extremo aqui. O Guardiola não, ele faz os adversários se adaptarem a ele. Ele joga de um jeito e o outro time tem que correr atrás. Mas agora, eu tô pegando a É, elite, né, a maior elite de treinador no futebol mundial. E o Diniz ele tem uma característica de ser inflexível no seu estilo de jogo. E acho que o Vasco, assim, se saiu com um bom resultado no jogo em São Paulo, não é no Rio de Janeiro que tem que pensar em jogar de outra forma, não. Ainda mais que a proposta de jogo do time é sempre ter a posse de bola,
Apesar de que eu vi que no primeiro jogo teve até menos, o Corinthians conseguiu ter um pouquinho mais, mas foi ele bem pau a pau. Então, talvez o Vasco tenha um ímpeto inicial forte com a torcida ali. Você citou as laterais do Corinthians que acabam dependendo muito do de Mateuzinho e Bidu para serem efetivas. E uma questão boa do Vasco são os pontas, né? Você tem o Nuno Moreira de um lado, você tem o Andrés Gomes do outro, né? Se eu não estou enganado. O Isso. Ryan, que joga como centroavante, ele também gosta de flutuar muito, principalmente ali pelo lado direito, né? Ele gosta de puxar a bola ali e vir para dentro. Tendo o Felipe Coutinho para abastecer esses caras, pode levar um certo perigo, uma questão que o Corinthians precisa ficar atento nesse jogo. E você citou que o Garro não vem bem fisicamente, tecnicamente nessa temporada, e é verdade, mas eu também quero destacar um outro cara do trio, mais badalado do Corinthians, que nessa reta final não tem jogado bem, que é o Yuri Alberto. E eu não vejo um caminho para o Corinthians. Na verdade, eu até vejo, mas é muito mais complicado para o Corinthians chegar ao título com o Yuri Alberto jogando mal o jogo de hoje. É, e a gente sabe que ele vai jogar, né, o Dorival não vai ter culhão de colocar o Guinegão para jogo depois de não usar ele nessa reta final da Copa do Brasil. Eu acho que taticamente é mais ou menos isso, né, o Vasco vai pressionar, quando tiver a bola vai tentar reter e vai atacar pelo chão, né, dificilmente a gente vê o Diniz usando ligações mais diretas, apesar de que de vez em quando o time dele até faz isso. Ele é mais inflexível do que o Guardiola se adapta um pouco aos elencos que ele tem, o Bayern de Munique, o Manchester City e o Barcelona não jogam da mesma forma, apesar de que a ideia é a mesma. O Diniz é um pouco mais inflexível, apesar de que de vez em quando até mesmo ele dá bicudão para frente. Ele só faz a contragosto. Então a gente prevê um Vasco pressionando, atacando muito pelas laterais, o Ryan caindo pela direita ou pelo centro, o Andrés Gomes pela esquerda, Coutinho lançando eles, roubando a bola rápido e trocando passes. Acho que esse é o Vasco. E o Corinthians ele tem que conseguir primeiro frear esse ímpeto, né? Porque a gente comentou, inclusive, também no nosso vídeo de pós-jogo da primeira partida. Quem não assistiu, inclusive, vai estar aqui no izinho. Se inscreve no canal também para não perder a nossa análise pós-jogo desse segundo jogo da final. Que o Vasco, a gente sentiu eles um pouco nervosos também nesse jogo na Arena Corinthians, né? Porque eu acho que o Vasco teve oportunidades ali de pelo menos, não diria matar o jogo, porque o Vasco não chutou nenhuma bola ao gol. Esse que é um detalhe interessante, apesar de ter sido melhor, o Vasco não acertou o gol. Mas o Vasco teve boas oportunidades de criar boas oportunidades e errou bastante esse último passe. O Ryan, que é um cara muito chuta-chuta, estava bem na partida, mas ele chutou menos. O Coutinho, eu acho que ele erra uns 2 passes ali que ele não costuma errar, apesar de também ter ido bem no jogo. Ele faz uma jogada muito bonita ali, que ele recebe a bola no meio de 2, gira, corta mais um, depois tem o chute desviado pela defesa. Mas eu acho que tem um lance no gol da direita, eu acho que é no primeiro tempo, que o Vasco rouba uma bola rápido, aí a bola chega no Coutinho, assim, com o Ryan entrando, ele de primeira tenta dar um passe, ele pega meio embaixo da bola, a bola sai direto pela linha de fundo. Eu acho que o Vasco, como um todo, estava meio nervoso ali para decidir, enquanto o Corinthians é um time mais cascudo. O Corinthians recentemente, com vários desses jogadores chegaram em uma final de Copa do Brasil, apesar de terem perdido. Tiveram jogos duros contra o Cruzeiro, tiveram que fazer cera, tiveram que jogar com essa impaciência do adversário, coisa que a gente não viu o Vasco fazendo, e que, assim, o Vasco não ganha um título grande desde 2011. O torcedor tá ansioso para ver isso. Vai estar lá, vai estar apoiando, vai estar cantando, vai estar empurrando o time. Mas dependendo da situação, eh, essa emoção do torcedor pode começar a pesar para um lado mais negativo. O torcedor está ansioso, o torcedor está nervoso, o time começa a errar muito, não faz gol, não consegue criar essa boa chance, os jogadores erram, pecam nesse último passe, a torcida pode começar a chiar, pode criar essa impaciência no estádio. Se os jogadores estiverem tão nervosos como eles estavam na primeira partida, isso pode aumentar ainda mais esse nervosismo. E o Corinthians já mostrou que é um time que sabe jogar essa batalha mental. Fez isso, de novo, muito bem na semifinal no jogo do Mineirão.
Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não só a questão tática, não só a questão técnica, como a questão psicológica do jogo, porque essa parte afeta tanto tática quanto técnica. É, eu concordo 100%. Talvez nos primeiros 15, 20 minutos a gente veja um jogo mais brigado ali também, com o Vasco tentando fazer uma pressão inicial por estar empurrado pela torcida, mas com o Corinthians tentando se impor, no sentido de: "Não, aqui vocês não vão conseguir arrumar nada", assim, talvez algumas chegadas um pouco mais fortes ali, mais ríspidas. Então, é o normal de final, né, a gente tem que colocar isso em consideração também, nada falando: "Ah, o Corinthians vai chegar na maldade", assim, não é nesse ponto. E concordo com você de que o Corinthians talvez tenha alguns jogadores mais acostumados com esses momentos, né, você tem ali um Yuri Alberto, que participou da final de 22, tem um Memphis Depay que, rodou a Europa, jogou em grandes clubes lá fora, você tem também o Hugo, que foi goleiro numa reta final campeão brasileiro com o Flamengo, né, em 2020, o Mateuzinho também, estava no Flamengo, que disputava títulos, com frequência. Então você tem alguns jogadores ali que já tem essa casca, né. Com relação ao Vasco, por exemplo, no caso do Ryan, que é talvez, se não o maior, um dos maiores destaques do time ali, junto com o Felipe Coutinho. É a primeira final dele, né, você falou, primeiro jogo fora de casa, ele, não atuou tão bem, não jogou mal, mas também não foi um destaque da partida, assim, não roubou a cena. Vamos ver como é que ele se comporta. Sobre essa questão da tensão, eu imagino que se o jogo ficar arrastando ali, eh, 20 do segundo tempo, ver que o jogo está indo para os pênaltis, o Corinthians está ganhando de 1-0, eu acho que sim. Aí a gente pode sentir um estádio que foi para apoiar já ficando um pouquinho mais impaciente, um pouquinho nervoso. Mas é óbvio que é tudo circunstância, né? Se o Vasco faz 1-0 com 3 minutos, aí essa euforia toda vai empurrar o time, vai elevar, não vai ser uma âncora para o time do Vasco no sentido da tensão, deles sentirem que o título está escorrendo entre os dedos jogando em casa. Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre as duas equipes. Tem mais alguma coisa ou podemos já falar o nome de um cidadão que pode ser protagonista, mas que nós queremos que não seja? Só que as 2 equipes também já tiveram disputas de pênalti nessa Copa do Brasil. Obviamente venceram todas elas, então se a gente chegar nos pênaltis, a galera tá treinada também. Exatamente. E eles já disputaram uma final de mundial que foi decidida nos pênaltis, né? No Maracanã. Será que 25 anos depois vamos ter o mesmo roteiro? São dúvidas para a gente descobrir, mas pegando o nome do árbitro do jogo, para já deixar claro, é Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida. É considerado um dos melhores árbitros do país, apesar de que, para mim, a maioria dos árbitros aqui são ruins, tá? O que não quer dizer muito, né. É. Auxiliares: Bruno Bosquilha e Vitor Imazo, não sei se é assim que é o sobrenome dele, mas tá aí. O quarto árbitro é o Zanovelli, de Paulo César Zanovelli será o quarto árbitro do jogo. Eu tô tentando pegar aqui se já tem quem vai estar no VAR, mas pelo que eu tô vendo aqui, a matéria não divulga quem é que vai estar no árbitro de vídeo, mas esperamos que eles sejam condutores do espetáculo, que não tentem roubar a cena para eles, né, que o futebol brasileiro nessa temporada, para variar, teve polêmica de arbitragem quase toda rodada, então esperamos que nessa final eles passem batido. É, que deixa o jogo correr, né. O primeiro jogo da final, inclusive, a gente falou que teve uma boa arbitragem, eu acho que o árbitro não se envolveu em polêmica, o jogo foi tranquilo, talvez um pouco mais picotado do que o ideal, mas eu acho que comparado ao que normalmente é feito, eu acho que tanto a questão da cera quanto a questão dos erros foi minimizado por essa partida. A gente espera que nesse segundo jogo seja melhor ainda. Exato. E para destacar mais alguma coisa, voltando aos times, eu acho que essa é uma final muito importante para os 2 times, porque são 2 torcidas que
não vem o time ganhar um título nacional há algum tempo, né, o Vasco você citou desde 2011, mas o Corinthians também não ganha desde 2017, então são 8 anos, já que o time não ganha nenhum brasileiro ou uma Copa do Brasil. Então são duas não só os jogadores para entrar na história, para colocar a sua marca no clube, mas as instituições elas precisam muito desse título. O Vasco foi muito machucado nesses últimos anos, né? Tem uma frase que ficou famosa nessa temporada, o Diniz virando para a torcida do Vasco: tem 20 anos que vocês estão mal. E o Diniz não estava falando mentira quando ele disse isso. Então, um título de Copa do Brasil seria importante para o Vasco, para a autoestima do clube. Eu vejo o Pedrinho como um cara que está querendo puxar o Vasco, resgatar ele dessa crise. Então, pode ser que um título dele, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade para fazer as coisas que o Vasco tem que corrigir. Então, tem esse lado, além de que viu seus rivais ganharem títulos recentemente. O Flamengo está ganhando muito título, o Fluminense ganhou a Libertadores, o Botafogo em 2024 foi campeão de tudo. O Corinthians viu o Palmeiras ganhar recentemente 2 Libertadores, 2 brasileiros. Então, o Corinthians que vive uma zona ali fora de campo também, presidente que sai, é presidente que entra, é torcida invadindo a sede falando que está tomando o clube. É uma situação bem complicada também. Então, o título pode dar uma acalmada nos ânimos. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim também, dependendo é, das diretorias. Por exemplo, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil de 2018 com uma diretoria horrível e a conta vem em 2019. Mas um título cairia bem para o torcedor, principalmente, né? Que precisam ver os times voltarem a ganhar títulos nacionalmente. É, sobre as diretorias, não sou fã do trabalho de nenhuma das duas, mas pelo menos o Pedrinho é bem intencionado, né? Acho que isso a gente não pode duvidar. Do lado do Corinthians, nem nisso eu acredito muito. Mas palpites? Meu palpite é 1-1. Teremos decisão por pênaltis. E bom, são dois goleiros que têm histórico de pegar pênalti. O Léo Jardim, nessa Copa do Brasil, faz uma coisa bizarra, que já passou por 3 decisões de pênalti, se eu não estou enganado. O Hugo também é um goleiro que tem essa fama, ele tem uma média de a cada 3 pênaltis pegar um. Mas pela história, né, o Vasco já passou por 3, acredito que passa pela quarta e será campeão da Copa do Brasil nos pênaltis. Eu acho que o Vasco ganha no tempo normal, mas se for para os pênaltis, eu acho que dá Corinthians, porque apesar dos dois goleiros serem muito bons nos pênaltis, o Hugo ele tem a fama de pegador de pênalti. A fama não muda bosta nenhuma em 99% das situações de futebol. Mas nos pênaltis, eu tenho a teoria de que faz diferença. Porque se o cara tem fama de pegador de pênalti, o atacante sabe. E se o atacante sabe, ele vai tentar fazer diferente. O cara pode ser bom nos pênaltis. Os dois goleiros podem ter o mesmo nível. Mas se um cara, todo mundo fala, ele é pegador de pênalti e o outro não, o jogador vai internalizar aquilo. E quando ele for bater num cara que é pegador de pênalti, que tem a bandeirinha do pegador de pênalti do lado do nome, ele vai tentar fazer alguma coisa diferente. E quando você tenta fazer alguma coisa diferente, a chance de dar errado é maior. Então, por isso que se for para os pênaltis, minha aposta é Corinthians. Mas eu acho que o Vasco vai levar no tempo normal 2-1. Aí, esses são os nossos palpites. Eu concordo com você quando o cara vê um goleiro. Só vou pegar um outro exemplo aqui de fora. O cara vai. Quartas de final de Copa do Mundo, Holanda e Argentina. O cara do Holanda vai bater o pênalti no Dibu Martinez. Ele vai tentar mandar a bola no limite, assim, porque ele sabe que se ficar no meio do caminho, o goleiro vai pegar pela fama, assim. Ele sabe, não, esse cara aqui, ele costuma ser É, decisivo. Se eu deixar qualquer margem, ele pega a bola. Então, talvez isso entre um pouco na mente dos jogadores, apesar de que o Léo Jardim também tem feito uma bela Copa do Brasil defendendo pênaltis também. Isso vale destacar, mas talvez o Hugo, por estar no Corinthians, talvez tenha mais hype de uma mídia de São Paulo, que não é só isso, né? Ele pega muito pênalti, como eu falei, de cada 3 ele tem uma média de pegar um. Mas talvez ele seja mais falado do que o Léo Jardim. o Neuer, né, que você falou aí da Alemanha e Argentina, que é um goleiro 1000 vezes melhor do que o Dibu Martinez, mas não tem a fama de pegador de pênalti. Você não pensa no Neuer e fala, pegador de pênalti. Não, acho que ninguém pensa isso. O Dibu Martinez O é Neuer é meia tão bom boca, nas mas outras pega coisas pênalti. também, Exato. nas Ele outras é bom nos pênaltis, só que ele não é pegador de pênalti.
sabe. Ele não tem o especialzinho do lado do nome dele, ele não tem a badge no FIFA de pegador de pênalti. Até porque também se tivesse, Ué, não tinha graça, né. iria acabar, isso não teria Acabou, graça. acabou o futebol. Mas é isso, ficamos por aqui, Ficamos por aqui. mas É, voltaremos. Depois da decisão nós estaremos aqui para fazer a nossa análise e vocês também voltem para muito provavelmente rir da nossa cara, porque nós tudo que a gente falou aqui não vai se concretizar dentro de campo. pô, não tem como, né, porque eu apostei Vasco, você Corinthians. Não, eu Então apostei não tem Vasco como a também, gente errar. eu Ah, não. apostei Vasco também. Ah, eu falei Corinthians se for pênaltis. Você falou É Vasco nos isso, pênaltis. Então se for para os pênaltis não tem como a gente errar. Ou eu ou você acertamos. tá aí. Mas nós agradecemos muito você que chegou até aqui. A gente pede para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Tem uma galera nova chegando. A gente agradece demais quem está chegando aqui agora. Que a gente pede para você também comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião, se você acha que a gente está falando besteira, se você concorda com a gente. A gente lê todos os comentários que mandam aqui no canal e chega com respeito também, que aí a gente dá uma moral para você também. Se chegar ofendendo, a gente pode não gostar tanto de você, mas é isso, chegue com respeito. O recado é esse. Compartilhe o vídeo para a gente continuar crescendo no nosso canal, para mais pessoas chegarem aqui e verem o nosso conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!